Aleluias. Feche seus olhos. Senhor, Tu és tão bom. Tu és tão bom para nós. Não existe nada melhor do que a Tua presença. Não existe nada melhor do que o Senhor. Senhor, eu não tenho vontade de viver regras. Eu não tenho vontade de viver liturgia, Senhor. Mas eu só tenho vontade de viver o Senhor. Eu só tenho vontade de ficar contigo todos os dias. Eu só tenho vontade de sentir o cheiro da Tua presença. Eu só tenho vontade de sentir a Tua presença em mim. Senhor, obrigado porque o Senhor nos tornou rico. Obrigado porque nós somos ricos. Porque nós temos a Tua presença. Senhor, abençoa a igreja de Pirassununga, abençoa a igreja do Brasil, abençoa a igreja no planeta Terra. Abençoa aqueles que pregam a Tua palavra. Senhor, nos une em um só sentimento, em um só pensamento. Traz um alinhamento na Tua igreja. Faz um avivamento na Tua igreja. E faz um reavivamento nos corações que estão frios. Senhor, como eu amo a Tua presença. Como eu amo, Senhor. Como eu amo, Senhor. Graças Te dou porque sempre me ouves. Graças Te dou porque sempre nos ouve. O Senhor sempre nos ouve. Obrigado pelo Teu amor. Tu és tão doce, tão doce, tão doce, tão doce. Amém. Se deixar, eu fico aqui até amanhã. Aleluias. Queridos, igreja saudável. O que é igreja saudável? Igreja saudável trata-se de princípios para que uma igreja esteja saudável na face da terra. Então, para que uma igreja ela possa viver na terra de maneira saudável, com uma boa consciência, é importante que ela ande debaixo de alguns princípios. É isso que nós vamos falar, tá bom? E o primeiro princípio que a gente vai falar hoje, se você quiser anotar, é ser igreja, identidade restaurada. Não adianta a gente falar de igreja saudável e a gente não falar do que é ser igreja, né? Então eu gostaria muito que você entendesse o que nós vamos conversar e assim, de uma vez por todas, ficar claro dentro de você o que é igreja, para que você possa ter uma boa consciência e não ficar ouvindo outras pessoas falarem a respeito do que é igreja. O que eu vejo muito hoje são pessoas, elas ouvem uma coisa aqui, aí daqui a pouco elas ouvem outra coisa ali, e eu vejo as pessoas sendo levadas por vento de doutrina. E não é assim. Você precisa ter convicção dessas verdades, entende? É importante a gente ter convicção das verdades de Deus. Então, por que a gente lê bastante Bíblia aqui nas reuniões de terça-feira? Porque eu quero mostrar para você que isso não é coisa da minha cabeça. Isso é coisa da palavra de Deus, entende? E se é coisa da palavra de Deus, se alguém vir com alguma linguagem que não tem nada a ver com os padrões da palavra de Deus, você não deve aceitar, você deve descartar, entendeu? Porque eu vejo as pessoas assim, é que eu vi o rapaz falando assim, que era assim o meu pastor, aí ouve um outro, e fica sendo levado por vento de doutrina. Uma pessoa que é levada por vento de doutrina é porque ela não tem raiz. E se ela não tem raiz é porque ela não tem entendimento formado dentro dela. Agora, quando você tem entendimento formado dentro de você, acabou. Então vamos lá. É bem didático, tá? Ser igreja, identidade restaurada. Então, as primeiras perguntas são: o que é igreja? Igreja é um local físico? Vamos responder. O que é igreja? Anote aí. Igreja é o corpo de Cristo na face da terra.
Igreja não é 4 paredes. Igreja não é isso. Embora a gente fale, eu vou para a igreja, não é assim que a gente fala? Mas igreja não é 4 paredes. Igreja é um organismo vivo, onde Cristo é o cabeça e nós o seu corpo. Vamos ver isso? Efésios capítulo 1, do 22 ao 23 na RA, Filipão. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Está falando que Deus fez isso para Cristo, o qual é o seu corpo, a qual a igreja é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então a Bíblia fala que Deus constituiu Jesus como cabeça da igreja, a qual é o seu corpo. O que é igreja? Igreja é o corpo de Cristo na face da terra. Mateus capítulo 16, versículo 15 ao 18. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Só isso. Então, olha só o que Jesus fala. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O que ele está querendo dizer? Sobre pessoas. Eu vou edificar a minha igreja sobre esta pedra, que é você, Pedro, sobre pessoas. Ok? Abre a sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 2, do 1 ao 5. 1 Pedro capítulo 2, do 1 ao 5. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, e de hipocrisias, invejas e toda sorte de maledicências. Próximo. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, presta atenção, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Continua aí, no 5. No 2:5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. Pedras que vivem. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Primeira Coríntios, capítulo 12, versículo 27. 1 Coríntios 12, 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Vós sois o corpo de Cristo, e individualmente membros do corpo. Colossenses capítulo 4, Colossenses capítulo 4, versículo 15. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja, presta atenção,
que ela hospeda em sua casa. Olha só que fantástico. Paulo está escrevendo uma carta lá, ele fala: saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa e a igreja que está hospedada na sua casa. Então fala assim, ó, e o povo que está lá. Entende? Igrejas são pessoas. Você está pegando? Eu só estou ratificando aquilo que a gente já fala aqui. Filemão, capítulo 1, do 1 ao 13. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador. E a irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Só até aí, só. E a igreja que está em tua casa. Pode ir no 3. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. E a igreja que está na tua casa. Por que eu passei esses versículos para vocês? Está claro para vocês de que igreja não é lugar? Por que é importante a gente entender que igreja não é local? Porque se eu entendo que igreja é local, eu transfiro a responsabilidade da minha transformação para um lugar. Já viu aquelas pessoas que falam assim, ó, nossa, eu preciso de ir para a igreja, eu preciso mudar minha vida. Já viu? E eles falam assim, preciso de ir para a igreja. E na verdade ela não precisa de ir para a igreja, ela precisa de Jesus. Porque se ela não se entregar a Jesus, ela pode ir para 10 mil cultos que for e não vai virar nada. Eu conheço um monte de gente que frequenta aqui, que a vida está do mesmo jeito, sabe por quê? Porque eles não se entregaram a Jesus, eles só estão frequentando a igreja, na cabeça deles. Agora, quando eu entendo que igreja é o corpo de Cristo, de que igreja são pessoas, é um conjunto de pessoas, aí muda a configuração da minha ótica. Porque quando eu entendo que igreja são pessoas, eu coloco a responsabilidade da minha transformação para mim. Então eu já não fico dependendo de um lugar para ser transformado, mas eu coloco essa responsabilidade para mim. Porque se eu sou a igreja, eu preciso dar uma resposta, aleluias? Então é muito importante a gente entender o que é a igreja. Então a gente vê que ao longo dos anos, Satanás foi fragmentando o evangelho. Foi fragmentando. E ao ponto da gente falar, eu vou na igreja. Eu vou na igreja. Como é que a igreja vai na igreja? Como é que é? Me explica. Como é que a igreja, que são pessoas, vai na igreja? Não é estranho? Como que deveria ser minha linguagem? Eu vou cultuar a Deus, eu vou no culto hoje com a igreja. Oh, melhorou, hein? Eu vou congregar com a igreja, eu vou me reunir com a igreja. Felipe, eu posso falar reunião? Pode. Você pode falar culto? Pode. Fala o que você quiser, mas só não fala que você vai na igreja. Mas Felipe, eu falo força do hábito que eu vou na igreja, você vai ficar bravo comigo? Claro que não, eu sei que isso daí é normal, está tudo bem, não sou legalista, não vou dar um tiro em você por conta disso. Mas eu preciso te conscientizar isso. Por que eu preciso conscientizar você? Que igreja não é um local, de que igreja é você. Porque quanto mais você entender que igreja é você, você não vai ficar dependente de um lugar para ser transformado. Você não vai ficar dependendo de homens para ser transformado. Você simplesmente vai entender que se você tem uma Bíblia, uma água e um quarto, isso é o suficiente para a sua vida ser transformada. Aleluias. Mas Felipe, quer dizer então que eu não vou congregar com a igreja? Claro que não, isso é o passo 2, nós vamos falar disso. É importante, mas eu preciso entender que igreja não é lugar. Igreja não é 4 paredes. E se igreja não é 4 paredes, isso aqui que eu estou em cima é um lugar sagrado? Oh, então tem que tomar cuidado, não é qualquer um que sobe no altar. Meu Deus. Quem que já ouviu isso? É o que mais a gente ouve, né? Oh, então subir no altar. Que altar? Isso aqui é uma plataforma, gente. Isso aqui é um púlpito. Púlpito é um nome secular que você põe alguma coisa para ler. Não tem nada sagrado aqui. O sagrado aqui é você.
As pessoas elas querem consagrar o externo, mas o interno está profano. Não tem valor nenhum. Domingo agora nós falamos sobre o protocolo de relacionamento que Jesus deixou. Cara, se você não entender que Deus é santo, esquece. Todo homem que teve um relacionamento com Deus lá no passado, Deus falava assim, ó, tire as sandálias, pois o lugar que você está pisando agora é santo. Sabe o que Deus está falando? Para você viver o meu ambiente, você vai ter que se dispor de algo. Para você viver no meu ambiente, você vai ter que deixar coisas. Para você viver o meu ambiente, você vai ter que tirar sandália, ou seja, já não é mais do seu jeito, já não é mais nos seus caminhos, é do meu jeito, está entendendo? E eu não estou falando de religião, eu estou falando de andar com Deus todos os dias. Felipe, eu não quero viver assim, está tudo bem, só que você não vai acessar, está tudo certo. O evangelho é igual matemática, 1 mais 1 é igual a 2. Felipe, eu não quero, eu acho que não é assim do jeito que você está falando, você é muito radical. Tá bom, tá tudo certo. Depois não reclama, que vai passar anos e anos, e você não vai acessar nada, e vai se cumprir uma palavra que diz lá em Provérbios, que a esperança adiada frustra o coração. O que mais tem é cristão no Brasil, o que mais tem de cristão na face da terra, no planeta, que eles estão estocados de conhecimento, eles estão cheios de conhecimento, mas eles não colocaram em prática as palavras de Deus, e sabe o que acontece? Eles não conseguem acessar as promessas de Deus, e aí eles não acessam as promessas de Deus, eles estão com o coração tudo frustrado, porque a Bíblia vai se cumprir, a esperança adiada frustra o coração. E aí sabe o que eles vão falar? Eu já sei desse negócio de oração em línguas, eu já sei desse negócio de jejum, mas ele nunca viveu isso na prática. E aí pelo fato dele ter conhecimento, ele tem uma sensação de que ele já está andando naquele lugar, mas ele nunca andou naquele lugar. Cara, isso é muito perigoso. O que mais eu vejo hoje, cristãos antigos que têm maior dificuldade de aceitar a palavra, são os piores. Trabalhar com religioso, eles são os piores de você construir a palavra de Deus dentro deles. Sabe por quê? Porque o coração deles está cheio de frustração. Agora, quando você conversa com os novinhos, é muito mais fácil. Porque os novinhos, você começa a construir coisas sobre ele e ele começa a praticar. É diferente. E ele começa a acessar. Se você conversar aqui no ministério com as pessoas que de fato passam tempo a sós orando em línguas, que meditam na palavra, que estão se alimentando do Senhor, elas estão acessando Deus. Elas estão acessando Deus diferente. Mesmo com as falhas delas, elas estão, mesmo no tranco e barranco, elas estão acessando Deus. E às vezes o cristão que está lá, cheio de liturgia, não acessa a Deus coisa nenhuma. Então é muito importante eu entender o que é a igreja. Igreja não é um local. Igreja é o corpo de Cristo na face da terra. Nós somos a igreja individualmente, membros uns dos outros. Uns dos outros. Então isso aqui não é sagrado, tá, gente? Isso aqui não é sagrado. Ou para você subir no altar. Querido, eu conheço pregadores que no Brasil que pregam a palavra e estão vivendo em adultério, e você acha que por causa do glória dele, você acha que ele está vivendo em Deus, por conta de um aleluia diferente, você é almático. Eu estou generalizando, vocês estão entendendo, né? Estou falando que é você. E aí as pessoas são almáticas, a igreja vive na alma e ela não discerne essas coisas, entende? A sua vida tem que ser uma vida de entregue. Você é o sagrado. Senta aqui, Benilton. Se quiser vir, pode vir. Bom, tá claro de que igreja não é local? Tá claro? Tá claro de que igreja é você? Você é o corpo de Cristo na face da terra? Ok. Percebe que em nenhum momento a gente está falando de religião? Nenhum momento. Não tem nada a ver com religião. Tem a ver com relacionamento entre você e Deus. 2. Mas por que as pessoas acham que igreja é um lugar? Simples, por conta do Velho Testamento. Salmo 122, 1. Abre aí para nós, Filipão, por favor. Sabe por que você acha que igreja é um local? Por causa disso aqui, ó.
Alegrei-me quando me disseram: vamos, vamos à casa do Senhor. Aí você lê Salmo lá, e aí você fala: alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Que loucura, né? Então, no Velho Testamento, você precisa entender que quando você lê o Velho... Felipe, o Velho Testamento é importante? Sim ou não? Você acha que sim ou não? É importantíssimo. Tem riquezas no Velho Testamento maravilhosas. Mas você precisa entender que o Velho Testamento, você vai ver ali que existe o período da lei de Moisés. E nós não vivemos mais debaixo da lei, lembra? E você precisa entender que depois que Deus usou Moisés para salvar o povo da escravidão do Egito, agora Moisés no Velho Testamento, ele vai lá e tem uma tenda do encontro, essa tendinha do encontro que ficava a Arca da Aliança, onde ele se relacionava com Deus, essa tenda virou um tabernáculo, lembra? E o tabernáculo virou o templo, lembra? Que depois Salomão foi lá e construiu o templo. Então o salmista falava: alegrei-me. Tem até uma música, eu fui criado na Batista tradicional, que minha mãe cantava uma música: alegrei-me quando me disseram: vamos, vamos à casa do Senhor. Eu fui criado assim. Então, desde pequenininho, eu achava que a casa do Senhor era um lugar. Eu achava isso também. Mas depois eu fui ver que a casa do Senhor não tem nada a ver com isso. No Velho Testamento, Deus habitava num templo, num lugar? Sim. No Novo Testamento, onde que Deus habita agora? Em nós. Você é o templo. No Velho Testamento, a casa de Deus é um local. No Novo Testamento, a casa de Deus é você. Aleluias. Precisa estar claro. Abre aí Evangelho de João, capítulo 2, do 18 ao 22. Por favor. Perguntaram-lhe, pois, os judeus para Jesus: que sinal nos mostras para fazer estas coisas? Jesus lhe respondeu: destruí este santuário e em 3 dias eu reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, este templo, e tu em 3 dias levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo, Ou seja, Jesus estava falando agora que o santuário é o homem. E ele estava falando a respeito da sua morte e ressurreição. Abre para mim, por favor, Felipe, Atos, capítulo 17, Atos 17, 24. Atos, capítulo 17, versículo 24. Isso é clássico e eu amo isso. Então guarde isso. No Velho Testamento, Deus habita num templo, mas no Novo Testamento nós somos o templo, ok? Tá claro para vocês isso, gente? Então olha só, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Habita ou não habita? Então por que você fala assim: nossa, quando eu pisei neste lugar eu senti uma presença? Pensa que eu não sei que você já falou isso, ou que algum amigo seu: nossa, eu pisei nesse lugar, eu vi que é aqui. Ai, esse lugar, nossa, esse lugar. Ô cabeção, não é esse lugar, é as pessoas que estão lá. A presença de Deus, ela não fica, ela vai com você embora e ela dorme com você, sabia? Quando eu vou para casa, quando você vai para casa, você está levando a presença junto com você. Por isso que não tem sentido eu orar e falar assim: Senhor, estou entrando na tua presença. Está doidão? Está vendo como é que você vai entendendo? Como é que Senhor, muito obrigado, nós estamos entrando na tua presença. What? Como é que é isso?
A presença já está em mim. Eu sou templo do Espírito, Ele está dentro de mim. Entende? Então, se Deus não habita em templo feito por mão de homem, tem sentido você falar: eu estou me arrumando, eu vou na casa do Senhor. Tem sentido, gente? Pelo amor do Papai do Céu, não faz isso mais. Eu vou na casa do Senhor. Eu sei que você gosta de falar, porque Salmos está falando: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aí você escolhe. Quando você lê Salmos e Provérbios, Provérbios e Salmos são maravilhosos. São livros atemporais, tá? Agora, o que você precisa entender é que Salmos e Provérbios foi escrito no tempo da lei. Então, às vezes, vão ter coisas que vão falar que estava de acordo com a lei. Está entendendo? Então, quando você vê, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele está falando mesmo que a casa do Senhor era o templo, era o tabernáculo. Está tudo certo. Está tudo certo. Só que ali era a configuração da lei, do Velho Testamento. Nós não vivemos mais debaixo da lei. Por quê? Porque Jesus cumpriu a lei. E se Ele cumpriu a lei, a gente não vive mais debaixo da lei, mas a gente vive debaixo da graça. O que é graça? Favor de Deus para nós, que nós não merecemos. Simplesmente foi graça. Perfeito? Percebe que está claro aqui? Você percebe que o diabo foi colocando pitadas de tradições dentro de nós? E foi nos enganando? Hebreus capítulo 3, do 1 ao 6. Se não der tempo da gente terminar hoje, a gente termina semana que vem. Mas está valendo isso aqui? Cara, eu acho que eu posso falar 20 anos disso, para mim vai ser extraordinário. Porque se você entende, olha só, nós estamos falando só de uma coisa, de identidade. Agora faz uma pergunta para você dentro do ser. Você acha que a igreja perdeu a identidade na terra? Não perdeu? Olha o que ele fala aqui: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés, em toda a casa de Deus. Presta atenção, vai devagar. Em toda a casa de Deus. Moisés, em toda a casa de Deus. Jesus, porém, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa que tem aquele que estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Continua. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos? Está vendo como é que está na Bíblia e você não lê? Está vendo, você não lê Bíblia? A qual casa somos nós, se guardarmos firmes até o fim, tá? Não é meia cura não, tá? Até o fim. A ousadia e a exultação da esperança. Deixa aí. Em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firmes até o fim. Até o fim. Repete comigo, até o fim. É até o final. Você é a casa de Deus se você guardar até o final. Não é porque você batizou lá, aceitou Jesus. Ai, glória a Deus, foi lindo meu batismo, estou salvo. Não existe isso, hein? Até o final. E um pregador pode se perder? Pode, ele tem que estar até o final. Entendeu? A qual casa de Deus somos nós? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 a 17. 1 Coríntios capítulo 3, 16 a 17. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Volta o 16.
Não sabeis vós que o santuário de Deus, não sabeis vós que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Quem é o santuário de Deus? Quem é? Somos nós. Você é o santuário de Deus, eu sou o santuário de Deus. Tem aqui gente do nosso meio que fala, o pastor então, levantar, subir lá no altar, né? Aí eu tenho que contar até 50, eu dou uma respirada, amém, entendi. Queridos, o santuário de Deus é você, o sagrado é você. O sagrado é você. Você está entendendo que, olha, vai no 17, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Você tem noção da seriedade disso? Você vive da vida que você quer, você assiste as coisas que você quer, você come as coisas que você faz. Em breve eu vou ensinar sobre o templo, que somos nós, sobre o tabernáculo, e eu vou ensinar sobre alguma coisa relacionada sobre atividade física. Eu só estou esperando emagrecer um pouco mais. Porque como é que eu vou pregar para você um negócio que eu não vivo? Está entendendo? Para eu ministrar para você, eu tenho que estar bem adaptado. Não adianta, eu tenho que viver aquilo que eu prego. Por quê? Porque o templo não é só no seu espírito. Você tem um espírito, uma alma e um corpo. Entendeu? E o tabernáculo no Velho Testamento é uma representatividade do homem. O tabernáculo tinha 3 partes, não tinha? O que era? Santo dos Santos, lugar santo e átrio, pátio. Então a gente tem que cuidar do corpo também. O que a gente está comendo? Aí precisa fazer o quê? Treinar. Felipe, é errado você comer lanche, você comer pizza? Claro que não. Desde que você seja uma pessoa E agora quando você quer comer tudo? Você não pode ver nada, você quer acabar com tudo. Não dá, tem que ser educado. A Bíblia fala assim, quando você for na casa de um rei, pega uma espada e joga na goela. Está lá. Mas não fala goela, fala garganta. Fala assim, pega uma espada. Vocês não lêem Provérbios? Está lá, Fala assim, quando você for na casa de um rei, está falando de uma pessoa importante. Na verdade, você fala assim, Felipe, uma pessoa importante, eu estou na casa do meu irmão, ele não é o que para você? Ele está falando assim, quando você for na casa de alguém, coloca uma espada na garganta. O que ele está falando assim? Seja educado. Ainda que você queira comer a pizza inteira, come lá 2 pedaços, 3 pedaços, tá bom. A não ser que o dono da casa fale, está liberado. E se fizer, você pega mais um só. Tô brincando. Ai, meu Deus, vamos lá. Eu não aguento vocês. Aqui, 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 6. 18 a 19. Fugir da impureza, meus irmãos. Mas Felipe, não está escrito meus irmãos? Porque eu leio como se fosse uma carta mesmo, entendeu? É por isso que você não entende, que você segue a regrinha. Imagine que você está lendo uma carta para você, que é o apóstolo Paulo escrevendo para você. Fugir da impureza, meus irmãos. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Tá ótimo. Presta atenção. Sabia que o ser não é de você? No dia que você entregou sua vida para Jesus, você não pertence mais a você. É como um casamento. Por exemplo, eu sou casado com a Thaís, minha digníssima esposa, que eu sou apaixonado por ela. E não tem outra mulher que eu tenha os olhos a não ser para ela. Por exemplo, a Thaís, eu sou dono dela, mas ela é minha dona. Os homens não gostam de ouvir isso. Não, porque eu sou cabeça. Aí vocês não entenderam nada, você é um cabeção, você não é o cabeça. Quando a Bíblia fala de cabeça, não está falando de que ele manda, não tem nada a ver. Está falando que Cristo é a cabeça do homem, o homem é a cabeça da mulher. Cabeça, o homem tem uma função
que a mulher não faz. E a mulher tem uma função que o homem não faz, mas são um time. Por isso que um tem que se submeter ao outro. Querido, princípio de honra, submissão, está tudo envolvido no Evangelho. Se você não consegue entender um relacionamento de um casamento, você não vai conseguir entender um relacionamento da igreja. Então, é assim com Jesus. No dia que você entregou sua vida para Jesus, é que nem um casamento. Ele é o seu dono. Só que, diferente de um casamento normal, você não é dono de Jesus. Ele é o seu dono. Você entregou sua vida para Ele. Andar com Cristo não é frequentar culto. E quando eu falo isso, você acha que eu estou falando para você não ir cultuar. Não. Vou repetir. Servir a Deus, andar com Deus não é frequentar culto. Mas andar com Deus é estar disposto, decidido a andar segundo a vontade dEle na terra. Felipe, eu quero que você perdoe, mas eu não quero perdoar. Você quer andar comigo? Então você tem que perdoar. Felipe, você tem que fazer isso. Ah, mas eu não quero. Você quer andar comigo? Fazer. Entendeu? Você não é mais dono de você. Então você tem que observar como é que tem sido o meu vocabulário, como é que está a minha linguagem. Porque a minha linguagem, ela é produto do ambiente que eu vivo. Quando a gente fala isso, parece que eu vejo, que vocês acham que o evangelho é, ser santinho, aleluias. Não adianta você fazer isso, glória a Deus, você é um capeta lá em casa. Não adianta. Mas o que eu estou querendo dizer, quando eu falo disso, sempre que você ouvir, eu estou falando de cultura, porque você é fruto do ambiente que você vive. Agora a pergunta é, o que você está ouvindo? Que música que você está ouvindo? Que coisa que você está vendo na internet? Tudo isso vai determinar o seu vocabulário, vai determinar as suas vestes, que roupa você tem se vestido. Isso aí você vai ver sempre falando. Na Bíblia não fala um tipo de roupa adequada que eu tenho que usar, um tipo de roupa, sabe? Você tem que usar isso, aquilo, como as igrejas fazem, o povo nosso faz. Quando eu falo povo nosso, é a igreja de Cristo. Não, mas a Bíblia fala que homens cheios do Espírito e mulheres cheias do Espírito, eles sabem se vestir. Então, o que a gente precisa entender? O que a gente precisa entender? Cultura. Então, se eu começo a me relacionar com a palavra, a minha linguagem vai mudar, as minhas vestes vão mudar, tudo vai mudar. Entendeu? Para que eu seja a luz aonde eu estiver. Simples assim, sem força. Já viu aquela pessoa que fala assim, eu já falei isso várias vezes. Eu parei com isso, eu parei de beber, eu parei de fumar, porque a igreja não deixa, né? Já viu? Essa pessoa não conheceu Jesus. Ela só está debaixo de uma ordem de homens. Mas quando você conhece a Jesus, você entende que a vida não é mais sua. Então o seu comportamento já é diferente. Entende? O seu comportamento, você se torna um escravo de amor. Escravo de amor. Paulo falou, já estou crucificado com Cristo, já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Entende? Uau! Pergunta número 3. O que é congregar como igreja? Qual a importância de congregar? 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro tem doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outra interpretação, seja tudo feito para edificação. Mateus capítulo 18, versículo 20. Mateus 18, versículo 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles, Jesus falou. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Continua aí. Não, eu vou repetir. Não deixemos de congregar.
de congregarmos, como é costume de alguns. Então, 1 Coríntios capítulo 4, 26, fala assim, olha, quando vocês se reúnem, um tem salmo, um tem língua, um tem isso, tem aquilo, daquilo, daquilo outro. O que ele está ensinando? Ele está falando assim, olha, existe uma unção na coletividade e existe uma unção na individualidade. A unção da coletividade não substitui a unção da individualidade e vice-versa. Quando a gente ensina a vida no Espírito para vocês, vamos ver se você está entendendo. Vida no Espírito é uma vida individual ou coletiva? Você constrói vida no Espírito. Individual. Porque vida no Espírito é o que? É viver uma vida guiado pelo Espírito de Deus, correto? Então aqui o DNA desse ministério é ensinar você a ter vida no Espírito. Por exemplo, se você entender vida no Espírito, você não vai embora daqui do ministério porque eu parei de te visitar. Se você está indo embora porque eu parei de te visitar, você não entendeu vida no Espírito, tá? E eu não estou tirando o meu da reta, só estou querendo dizer que quando você entende vida no Espírito, você se torna uma pessoa independente. Está entendendo? Não quer dizer isso que os irmãos mais velhos do corpo de Cristo não têm que dar suporte para os bebezinhos, entende? O suporte o nosso trabalho tem que ser feito. Mas é importante você entender que quando você entende vida no Espírito, a base de vida no Espírito é uma construção individual. Como é que eu construo vida no Espírito? Tempo a sós com Deus, orando no Espírito Santo, em outras línguas, meditando na palavra, jejuando. Mas e adoração? Adoração, louvor, isso aí faz parte, confissão, está no kit. Mas é uma vida de jejum, oração e meditação na palavra. Perfeito? Se você tiver uma base assim, você vai viver vida no Espírito. Você vai estar sensível à voz de Deus. E viver vida no Espírito é viver uma vida guiada, orientada pelo Espírito de Deus. Ok? Então, vida no Espírito se constrói individualmente. E viver igreja? Igreja somos nós. Igreja é o corpo de Cristo. Nós individualmente somos membros. Para que se torne a igreja, nós precisamos estar unidos. Então, para eu viver igreja, eu preciso entender sobre coletividade. Então aqui Paulo está falando, quando vocês se reúnem, um tem salmo, tem isso, tem aquilo, blá, blá, blá. Ele está falando assim, existe uma unção poderosa na coletividade. Aí Mateus, Jesus fala, olha, onde estiverem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei. Por que eu gosto de pegar isso? Porque a igreja, ela criou um formato de reunião que ela acha que se reunir e congregar é só quando a gente faz esse formato aqui. Mas não, se 2 ou 3 pessoas estiverem debaixo de uma árvore lendo a Bíblia, elas estão reunindo. Ok? Elas estão se reunindo. Quando você está lá na sua casa, você, a sua esposa e seu filho, vamos ler a Bíblia, vocês estão se reunindo, vocês estão congregando. Em breve vai acontecer uns negócios no nosso meio, ano que vem. Eu sinto uma direção do Espírito. Surpresa. Mas eu creio que Jesus vai avivar essa cidade de uma maneira tremenda. Aleluias. Aleluias. Então, o que você precisa entender? Que existe uma unção na individualidade que não substitui a unção da coletividade. Por isso que é importante se reunir. A igreja hoje de Cristo brasileira, ela tem um déficit no entendimento dela. Por quê? Porque ela só vive igreja, mas ela não sabe viver vida no Espírito. Eles gostam de viver coletividade. Então eles estão lá no culto, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, mas eles não passam tempo a sós com Deus. Por isso que a agenda e a programação do nosso ministério aqui é bem enxuta. Por quê? Porque nós queremos incentivar você a se reunir como igreja e nós queremos incentivar você a passar o tempo a sós com Deus, para você construir uma vida em Deus individual. Porque se você não construir uma vida individual, quando chegar o dia difícil, não vai ter pastor Felipe para te ajudar. Você acha mesmo que o apóstolo Paulo, se ele ensinasse a viver só no coletivo, como é que ia ser então? Paulo ele ia poder viajar para as outras terras e estabelecer?
Querido, quando chega o dia difícil, é só você e Deus. Não é sua esposa, não é seu filho, não é seu pai, não é sua mãe, é só você e Deus, desculpa. No dia que chegou o dia difícil na vida da minha esposa, era ela e Deus. No dia que chegou o dia difícil da minha vida, era eu e Deus. É aquilo que você construiu, vai sair para fora. Aquilo que você constrói, vai sair para fora no dia da angústia. O dia da tribulação, a tribulação é o dia do fogo, é o dia que prova aquilo que você construiu, se foi feno, palha, ouro, prata e bronze, ou pedras preciosas. Aleluias, aleluias. E Hebreus, capítulo 10, 25, ele fala assim, olha, não deixeis de vos congregar, como é costume de alguns. Sabe por quê? Porque muito provavelmente tinha pessoas ali que acham que só estavam passando tempo a sós com Deus e achavam que não era importante congregar. Então, congregar é de Deus, é de Deus. O dia que a gente congrega, por que é de Deus? Porque o dia que a igreja congrega, existe uma unção. O que é unção? Uma operação do Espírito Santo na igreja, na coletividade. É importante a gente entender isso. Por isso que uma pessoa que ela não sabe quem ela é, não sabe o que é a igreja, e ela não sabe, ela não se reúne, ela está em déficit, ela não está saudável. Se você vive uma vida individual, você não está saudável. Por quê? Deus não criou você para não se relacionar. Se Deus criasse o homem para não se relacionar, ele ia fazer só Adão, não era? Mas ele fez Adão e fez Eva. E o que ele falou? Multiplicar e fecundar, blá, blá, blá. Por que Deus fez povos? Porque Deus criou o homem para se relacionar. Gente, quem consegue viver sozinho? Você vive em depressão, não vive? Deus não criou o homem para viver sozinho. Deus criou o homem para se relacionar. Entende? Deus criou o homem para se relacionar. Então, é importante você entender que é importante se reunir. Então, tinham pessoas que não estavam se reunindo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. É na coletividade que, querido, Deus ele quer que se relacione, sabe por quê? Porque lá em Provérbios fala, assim como o ferro afia outro ferro, assim o homem outro homem. Reunir como igreja é uma grande oportunidade de eu ser aperfeiçoado no amor. É onde eu vou lidar com aquele irmão que é caloteiro. É onde eu vou lidar com aquela irmã que é fofoqueira. É onde eu vou lidar com pessoas que são cheias de deformidades. Inclusive nós mesmos. Então, Jesus, ele deixa bem claro na sua palavra que nós somos corpo de Cristo, que Cristo é o cabeça do seu corpo, mas nós somos a igreja. O que é a igreja? O corpo de Cristo na face da terra. Mas a Bíblia fala que individualmente nós somos membros, que para que nós possamos nos tornar corpo, nós precisamos estar unidos juntos. Não tem como. Eu não quero me reunir lá não, aquele irmão me enche o saco, aquela irmã me enche o saco, nossa, eu não suporto. Sabe o que Deus está fazendo? Tirando foto. Ele está tirando foto, ele está falando assim, agora que eu quero que você vai. Porque não tem sentido eu falar de um evangelho se eu não andar no amor. Você entende? Então, Deus ele quer que a gente se reúna para a gente aprender a ser refinado no amor. Você está entendendo? Querido, existe uma unção maravilhosa. Provérbios 27, 17. Só para você ter aí. Acabei de falar, mas só para você ter aí. Por que Deus quer que você se reúna como igreja? Para a gente acabar. Com o ferro se afia, assim o homem o seu amigo. Ele está falando assim como o ferro afia outro ferro, assim o homem outro homem. Se eu não aprender a fazer isso aqui, tem que roçar. Mas eu não gosto daquela irmãzinha lá, ela falou um negócio para mim e me machucou. Aquele pastor Felipe, meu Deus, ele é grosso. Querido, não tem jeito, eu amo Jesus, você vai ter que aguentar eu até Jesus voltar. Você vai ter que me engolir, como diz a Galo.
Ué. Salmo 133. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Calma aí, Felipe. Como é bom e agradável vivermos em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a sua vida para sempre. É na coletividade que o Senhor ordena a bênção. Hoje eu vim falar para você, a gente fala muito da individualidade da vida no Espírito, mas hoje é o dia de você entender quem você é. O corpo de Cristo na face da terra, você é a igreja. Nós somos família. Quando fala de igreja, fala de comunidade, fala de pessoas, fala de família, fala de estar junto. Agora nós estamos chegando no final do ano. Querido, vamos falar a verdade. Viver com os familiares. Família é você, seu marido e seus filhos. O resto é parentela, tá? Não é familiares. Não é família. Agora fala a verdade. Viver com os familiares é fácil? É só treta, meu filho. Agora esse final do ano é a oportunidade da gente dar o troco. Qual é o troco? Cristo. Se baterem na tua face, ofereça a outra. Qual é a face? A face do Evangelho. Então viver igreja, Deus é tão sábio que Ele dá a família primeiro para nós, para a gente aprender a viver em família e para aprender a viver igreja. Porque viver igreja nada mais é que viver família. Você vai lidar com aquele irmão que está mais cabisbaixo, que está mais triste, você tem que levantar ele. Já viu aquela pessoa da família que sempre está falando negativo? Sempre negativo? Sempre. E você está sempre lá com paciência com ele? É assim no corpo de Cristo, na igreja de Jesus. É assim na casa do Senhor. Quando eu falo na casa do Senhor, não é isso aqui, é isso aqui, ó. Eu estou servindo a casa do Senhor, a igreja. Então na igreja também tem os irmãos desanimadinhos. Então Deus ele quer nos ensinar aqui, olha, é nesse momento da coletividade que eu opero em vocês de uma maneira diferente. Quando eu falo assim, queridos, vai ter ceia, não vem quase ninguém, eu falo de Jesus, eles não entenderam, eu não estou preocupado que eles não vêm na ceia. É que se eles não estão vindo na ceia, se eles não estão vindo no culto, quando uma pessoa não vai no culto, talvez ela não entendeu o poder do que é cultuar junto com a igreja. Entende? Porque existe uma unção. Você faz coisas, você contribui coisas para mim. A igreja tem uma cultura equivocada, ela vai no culto para receber, não é? E você tem que ir para dar. É igual casamento, você casou para receber, né? Eu quero que ele cuide de mim, eu quero que ele me dê isso, me dê aquilo. Eu casei para você fazer minha comida aqui, cuidar de mim, ficar bonita, né? Deixa eu ensinar uma coisa para você. Casamento você não entra para receber, você entra para dar a sua vida pelo próximo. Quem está falando com você é uma pessoa que tem experiência. Quase perdi meu casamento várias vezes. E o Senhor segurou para mim. Aleluias. Efésios capítulo 4, do 10 ao 16. Efésios 4. Vocês me dão 5 minutinhos só para acabar? Que aí semana que vem a gente trabalha com outro tema. Efésios 4, do 10 ao 16. Aquele que desceu do céu e também é o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Continua. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o seu desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos a uma unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade e à medida da estatura de plenitude de Cristo.
Aleluias. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo. Continua. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, guarde isso, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. O que ele está querendo dizer? Ele está falando assim, olha, Deus estabeleceu dons de ministério para o aperfeiçoamento da igreja. Deus, a ideia dele é que um precisa do outro. A ideia dele é que nós sejamos amadurecidos, aperfeiçoados no amor. A ideia do corpo de Cristo, da coletividade, da reunião, dos dons ministeriais é para que nós possamos crescer em maturidade. Crescer em maturidade. A igreja brasileira é uma igreja muito infantil e nós precisamos amadurecer como igreja. Hoje você não consegue falar firme com os irmãos porque eles tudo se ofendem. Quando você entende o que é a igreja, você não se ofende com mais ninguém. Vou te explicar por quê. Você já viu jogador de futebol? Quem gosta de futebol aqui? Quem gosta? Fala aí, vocês não gostam, não? Que time você torce, Léo? Puxa, saudações rubro-negras. Meu Mengão ganhou. Mas vamos lá, o Palmeiras. Você pega o Palmeiras. O Palmeiras, vamos dar um exemplo que tem um jogador. Qual que é o jogador que você mais gosta lá? Hã? Não, mas tem um cara top, não tem? O Estevão. Você pega o Estevão lá, um jogadoraço. Aí você pegou o Estevão. Aí o Estevão, ele vai embora, como ele foi, né? Foi lá pro Chelsea. E aí, você vai dar entrevista para um outro jogador. E aí ele vai falar assim, olha, a gente perdeu o Estevão, mas nenhum jogador será maior do que a instituição Palmeiras. Não é assim que eles falam? Isso aí Deus um dia me ensinou. Ele falou, filho, uma vez uma pessoa falou algo para mim, eu fiquei muito chateado, muito ofendido. Faz muito tempo, na minha época de menino. E aí Deus falou assim para mim, Felipe, guarde uma coisa. O evangelho, o meu reino, sempre será maior do que qualquer pessoa. O reino será maior, a minha causa, a causa do evangelho será maior do que qualquer coisa, qualquer palavra. Quando você entende isso, você não se ofende com ninguém. Quando você entende isso, você sabe, você fica estruturado. Querido, ainda que você me machuque, pode ficar tranquilo, eu não vou machucar você, eu não vou me ofender com você. Eu não vou. Pode falar mal de mim, não tem problema. Às vezes eu vou ser mais duro com você, que é o meu trabalho, mas eu sempre vou te amar e sempre vou receber você, sempre. Às vezes eu falo firme com algumas pessoas, elas ficam bravas, me xingam, falam mal de mim, vai pra rua falando mal de mim, eu não ligo. Depois elas voltam, me pedem perdão e eu falo, tá tudo certo. Por quê, Felipe? Porque eu aprendi a ser amadurecido no amor. E eu aprendi que o reino é muito maior do que o meu ego. Aleluias. O reino é muito maior do que o meu ego, do que o meu eu, do que os meus sentimentos, do que as minhas vontades, do que aquilo que é justo para mim. Então, quando você começa a ficar amadurecido e entender o que é a igreja, você consegue suportar o seu irmão em amor. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 12, desculpa, do 3 ao 8. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Próximo. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Repete comigo, nem todos os membros têm a mesma função.
Por isso que eu dependo de você, fala. Eu dependo de você. Você depende de mim. Porque eu não faço o que você faz e você faz o que eu não faço. Eu não consigo fazer o que você faz. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção de fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou que ensina, esmere-se em fazê-lo, ou que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Ok. Agora abre Colossenses capítulo 3:13. Colossenses 3:13. Para a gente acabar, encerrar. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Continua aqui. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Para a gente finalizar, o que é igreja? O que é ser igreja? O que é ser igreja? É a arte de se relacionar com o próximo. Então, igreja é o corpo de Cristo. O que é ser igreja? O que é ser corpo de Cristo na terra? Ser igreja é a arte de se relacionar, é a arte do relacionamento, ok? É a arte de se relacionar com o próximo. Você tem uma importância no corpo de Cristo imprescindível. Um dia eu estava orando e passou o Joel no meu coração, e eu falei, rapaz, o que será que é? E passou assim, dentro de mim assim, ó. A gente precisava de uma mesa, olha só, do som, e eu não sou de pedir nada para ninguém, vocês sabem, né? Vocês convivem comigo. E passou o Joel no meu coração, eu falei assim, Joel, rapaz, nós estamos precisando de uma mesa, alguma coisa assim, né? Eu falei, cara, você passou no meu coração. E, rapaz, ele foi lá e comprou. Falou, não sei porquê, mas passou o CD de mim. Nós precisamos de uma mesa, rapaz. Mas não pedi nada, só falei. Ele foi lá e comprou. Você faz coisas para nós que nós não conseguimos fazer. Você tem importância. Uma vez eu fui num culto com um amigo meu, eu estava lá, eu era novinho na fé, e eu levei um amigo meu, e esse amigo estava com um problema nas costas. Deus falou assim para mim, põe a mão nas costas dele. Durante o culto eu pus a mão, ele foi curado imediatamente. Ele falou, cara, eu senti um fogo, começou a chorar. Deus quer usar você. Você faz coisas que ninguém pode fazer, nenhuma outra pessoa pode fazer. Valeu hoje? Então fecha o olhinho. Espírito Santo, muito obrigado por essa reunião, obrigado por essa conversa, obrigado por nos ajudar um pouquinho mais a entender o que é a igreja. Senhor, que essa boa consciência nós possamos colocá-la em prática todos os dias da nossa vida agora. Que nós possamos entender que o Senhor não habita em templos feitos por mãos humanas, mas que o Senhor habita dentro de nós. Que nós possamos entender que nós somos o santuário de Deus, que nós somos o santuário de Cristo, que nós somos o sagrado, que nós possamos nos santificar, que nós possamos nos entregar ao Espírito Santo, para que Ele possa nos santificar todos os dias da nossa vida. Eu te agradeço, Jesus, por cada pessoa que está aqui, por cada coração que se dispôs a estar aqui. Senhor, eu oro e profetizo, Senhor, sobre cada coração que está aqui, sobre cada coração que está ouvindo essa mensagem pela internet, pela YouTube. Senhor, eu profetizo, Senhor, que à medida que eles praticarem, eles vão acessar lugares que eles nunca viveram antes.
Eu profetizo, Senhor, que eles serão homens e mulheres que serão dispenseiros da tua graça na face da terra. Eu te agradeço pela restauração do teu evangelho na terra. Muito obrigado pelo teu amor. Muito obrigado pelo teu amor. Muito obrigado pela tua graça. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Amém, amém, amém. Valeu?